No último dia 3 de junho, Emanuel Cafferty, de 47 anos, voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. A rotina dele era passar entre 8 e 12 horas diárias em inspeções na rede subterrânea de gás e eletricidade da cidade de San Diego, na Califórnia. Era fim de tarde e fazia calor. No volante da caminhonete da empresa, ele mantinha a janela aberta e o braço esquerdo pendendo sobre a porta do veículo. Segundo Cafferty, ele estalava as juntas dos dedos da mão esquerda com displicência, o polegar alongando os demais dedos em direção à palma da mão. It's just so weird how in 20 seconds a man with a phone and a Twitter account can flip my whole world upside down without cause, without proof. Cafferty é um caso emblemático do que tem sido considerado um efeito colateral perigoso da chamada cultura do cancelamento. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou contar para vocês o que essa e outras histórias revelam sobre esse movimento de busca por justiça social na internet que tem tido resultado bastante controverso. Mas primeiro, vamos retomar do ponto em que paramos com a história do Cafferty. Ele conta que estalava os dedos enquanto voltava para casa depois do trabalho, no começo de junho. Fazia apenas uma semana que George Floyd, um homem negro e desarmado, havia sido morto por um policial branco em Minneapolis. As imagens da morte de Floyd causaram o que tem sido considerada a maior onda de protestos populares contra o racismo nos Estados Unidos. Nesse contexto, o estalar de dedos de Cafferty acabou interpretado por um motorista de outro veículo como um gesto específico, um símbolo usado por movimentos supremacistas brancos. Cafferty rememora a cena. When a vehicle on my left approaches and the motorist has his window down and he's yelling obscenities at me, I'm not sure what he's mad about. At first I think maybe I cut him off. I'm not exactly sure. We start to approach a red light. All the while I'm driving, I have this habit of having my fingers one by one going like this. Just a habit of just stretching my fingers, right? So I'm doing that while I'm driving. We come to the red light. This guy's cussing me out. I see he's got his camera out, and he does this. And he says, "Oh, you're gonna do this, asshole?" Which I don't know what that means. To me, this means okay, right? So I don't know if he's asking me, am I gonna be okay, asshole? You know, I'm not sure what he means. Cafferty chegou em casa e ainda tentava entender o que havia acontecido quando, 2 horas após o incidente, seu supervisor telefonou para dizer que ele havia sido denunciado como racista nas redes sociais e estava sendo suspenso do trabalho sem vencimentos. Sim, para usar a expressão do momento, ele foi cancelado em apenas 2 horas. 1 hora mais tarde, seus colegas chegaram à casa dele para levar a caminhonete e o computador da empresa e 5 dias depois ele estava formalmente demitido. Cafferty resume: "Foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive na vida." De acordo com Cafferty, ele não tinha ideia de que o gesto a ele atribuído, comumente associado ao OK nos Estados Unidos, pudesse ter conotação racista. De acordo com a Anti-Defamation League, uma organização centenária que combate discursos de ódio, o símbolo de OK foi adotado em 2017 por usuários racistas em fóruns online como o 4chan. A própria organização, no entanto, recomenda cuidado na interpretação do sinal. Olha o alerta da organização. Na esmagadora maioria das vezes, o gesto significa consentimento ou aprovação. Por isso, não se pode presumir que alguém que faça o gesto o esteja usando em um contexto de racismo, a menos que exista outra evidência contextual para apoiar esse entendimento. Desde 2017, muitas pessoas foram falsamente acusadas de ser racistas ou supremacistas brancas por usarem o gesto no seu sentido tradicional e inócuo. É exatamente o que teria acontecido a Cafferty. Ou pior, diz ele. It's literally a white man accusing a Mexican man of being a white supremacist, and the white man who heard the story believe him. O autor da fotografia e do primeiro post contra Cafferty admitiu à equipe local da emissora americana NBC que pode ter exagerado na interpretação que fez do suposto gesto. Disse também que, apesar de ter marcado a empresa em que Cafferty trabalhava em seu post, ele não queria que ele fosse demitido. O usuário apagou não só a mensagem original, como a própria conta de Twitter. Mas já era tarde. O post havia viralizado e o emprego estava perdido.
A BBC News Brasil não conseguiu localizar o autor do primeiro post. O próprio Cafferty resume o que aconteceu a ele. Uma multidão de Twitter me cancelou. Já liguei para todos os meus ex-empregadores desde que aconteceu o episódio e ninguém me retorna. A primeira coisa que o empregador faz na hora de contratar é jogar seu nome no Google. O meu ficou ligado a esse episódio, não importa se estou certo ou errado. Não sei como vou seguir a vida daqui para frente. Mas afinal de contas, o que é o cancelamento? O cancelamento funciona assim. Um usuário de mídias sociais como Twitter e Facebook presencia um ato que considera errado. Ele registra isso em vídeo ou foto e posta em sua conta. Mas não só isso. Marca também a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance dessa mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. Como eu disse, no caso de Cafferty, se passaram apenas 2 horas até ele ser suspenso do emprego. O movimento começou há alguns anos com uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação do meio ambiente, uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou de figuras públicas. A onda de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de imagem. E muitas vezes, a pessoa que sofre o ataque não tem condições plenas de se defender. Veja o que Cafferty diz. No meu caso, eles me ouviram uma vez e logo me demitiram. Fica parecendo que concluíram que eu era racista mesmo. Eu procurei a empresa onde ele trabalhava, mas não obtive nenhum retorno até a conclusão desta reportagem. Em resposta às denúncias de usuários contra Cafferty no Twitter, a empresa afirmou que acredita firmemente que não há espaço na sociedade para discriminação de qualquer tipo e que havia iniciado uma investigação sobre a conduta do funcionário. O cancelamento é mais do que a trollagem típica de internet. Não que ela seja menos nociva, mas são 2 fenômenos distintos. A trollagem é aquela com insultos coordenados, frequente em disputas de opinião política entre usuários das redes. Pode também envolver, claro, mensagens a empregadores e pressão por demissão. Mas uma grande diferença em relação ao cancelamento é que ele parte do que parece ser, de fato, uma busca por justiça, a exposição de uma espécie de flagrante, e vira um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. O cancelamento é extremamente frequente nos Estados Unidos e hoje abate anônimos, gente comum como Cafferty. Tudo que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google existir, definiu o colunista do jornal The New York Times, Ross Douthat. O alcance da cultura do cancelamento nos Estados Unidos tem gerado questionamentos sobre a possibilidade de que injustiças sejam cometidas nessa suposta busca por justiça. Isso porque Cafferty não é um caso único. No fim de maio, um pesquisador contratado por uma consultoria política de esquerda compartilhou o resultado de um estudo no Twitter. O estudo indicava que nos anos 60, protestos antirracismo violentos aumentaram o percentual de votos em candidatos republicanos, enquanto atos pacíficos favoreceram políticos democratas nas urnas. Ativistas consideraram que o seu comentário era uma reprimenda aos atos pela morte de George Floyd e passaram a exigir sua demissão. O pesquisador acabou demitido dias mais tarde. No último mês, uma professora de teatro em Nova York foi acusada de ter cochilado durante uma reunião online para tratar de ações por justiça racial no curso. Uma petição online assinada por quase 2.000 pessoas acusa a professora de racismo e pede sua demissão, o que ainda não aconteceu. Ela alega que apenas descansava as vistas olhando momentaneamente para baixo quando a foto foi feita. No começo de junho, um migrante palestino, dono de uma rede de padarias que emprega 200 pessoas em Minneapolis, se tornou alvo depois que a internet desenterrou posts racistas e antissemitas de sua filha, que era adolescente quando os escreveu. Apesar de ter demitido a filha, hoje adulta, seus compradores cancelaram os contratos e ele perdeu linhas de crédito. Há 2 semanas, um grupo de 150 jornalistas intelectuais, cientistas e artistas, considerados progressistas, se levantou contra o que eles chamaram de atmosfera sufocante da cultura do cancelamento. Assinada por nomes de peso como o linguista Noam Chomsky, os escritores J.K. Rowling e Andrew Solomon, a ativista feminista Gloria Steinem
e o cientista político Yascha Mounk, a carta afirma que a livre troca de informações e ideias, força vital de uma sociedade liberal, tem diariamente se tornado mais restrita. Enquanto esperávamos ver a censura partir da direita radical, ela está se espalhando também em nossa cultura. Uma intolerância a visões opostas, um apelo à vergonha pública e ao ostracismo e a tendência de dissolver questões políticas complexas com uma certeza moral ofuscante. Em um artigo para a revista The Atlantic, em que cita o caso de Cafferty, o cientista político Yascha Mounk explica por que assinou o manifesto. Ele aplaude o que chama de nova determinação americana para desenraizar preconceitos da sociedade. E diz o seguinte: no entanto, seria um erro enorme, especialmente para aqueles que se importam com justiça social, considerar o que aconteceu com Cafferty como um detalhe menor ou o preço a ser pago pelo progresso. A resposta à carta dentro do movimento progressista não demorou muito, e é interessante notar a divisão no campo da própria esquerda, além da comum dicotomia entre esquerda e direita. Um grupo de jornalistas, artistas e intelectuais acusou os autores da primeira carta de estarem em posição de sucesso profissional e conforto no mercado a ponto de ignorar as dificuldades de minorias como negros e a população LGBT no debate público, no mundo acadêmico, nas artes, no jornalismo e no mercado editorial. E essa resposta também veio por escrito. Os signatários, muitos deles brancos, ricos e dotados de plataformas enormes, argumentam que têm medo de ser silenciados, que a chamada cultura do cancelamento está fora de controle e que eles temem por seus empregos e pelo livre intercâmbio de ideias, ao mesmo tempo em que se manifestam em uma das revistas de maior prestígio do país, afirmaram os autores do novo documento, intitulado Uma Carta Mais Específica sobre Justiça e Debate Aberto. Alguns dos apoiadores do texto preferiam ficar anônimos, citando apenas a instituição em que trabalham, por medo de represálias. A segunda carta diz ainda que negros e trans que assinaram a primeira carta serviram como uma espécie de álibi para os brancos signatários não serem considerados racistas e transfóbicos. Os autores da segunda carta citam nominalmente alguns de seus antagonistas. Mencionam que J.K. Rowling esteve recentemente envolvida em um debate sobre a palavra mulher. Autora da saga Harry Potter, que já vendeu mais de 400 milhões de livros, Rowling criticou em suas redes sociais um texto jornalístico que pretendia ser inclusivo em relação a homens trans, que biologicamente possuem útero. Em vez de usar o termo mulheres, o texto optou pela expressão pessoas que menstruam. Em seu comentário, ela afirmou: se sexo biológico não é real, a realidade vivida por mulheres globalmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo biológico remove a capacidade de muitas pessoas discutirem o significado de suas vidas. Falar a verdade não é discurso de ódio. Sua afirmação foi considerada transfóbica por muitos grupos e duramente criticada. O problema, segundo esses críticos, é que as afirmações de Rowling pressupõem que o gênero de uma pessoa é definido pelo seu sexo biológico. Isso violaria a noção de identidade de pessoas trans sobre si mesmas. Até mesmo o ator Daniel Radcliffe, que viveu Harry Potter nos cinemas, questionou a postura da escritora. Colegas que saíram em defesa de Rowling, que afirma ser esse o seu 5º cancelamento, acabaram demitidos de suas editoras, depois de mobilizações online contra eles em um ciclo de cancelamentos. A disputa política em torno da questão deve ser longa e aguerrida. Alheio a ela, Cafferty tenta recuperar seu emprego. Ele está processando a empresa onde trabalhava e o homem que o fotografou, mas não há expectativa de que haja um veredicto para a questão em menos de um ano. Cafferty se diz simpático aos movimentos por justiça racial, mas afirma nunca ter tido qualquer atuação política ao longo da sua vida. E ele disse também: nem conta de Twitter eu tinha antes de ser cancelado. Sem dúvida, esse é um tema polêmico e cheio de nuances e que eu vou continuar acompanhando aqui dos Estados Unidos. Obrigada pela companhia e até a próxima.